Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saindo do Automático. O tema de hoje vai ser sono. Será que sono é um papo de médico mesmo? Tipo aquela coisinha assim, bebe água, é virose, durma bem? Ou será que dormir bem é importante? Eu trouxe aqui, de novo, o Silas, nosso co-host, né? Nada contra, Silas, mas você tá aí, beleza? Eu tenho que apresentar. E agora, duas especialistas em sono, doutora Roberta Laurindo e doutora Beatriz Maza, que é neurologista e uma otorrino. Pode falar só otorrino, né, Roberta? Pode, né? Fica mais fácil do que falar. Facilita a nossa vida. Facilita pra caramba. Mas e aí, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para os nossos especialistas aqui. Dormir é importante mesmo? É papo de médico? Bia, vamos lá. Você que se subespecializou ainda em sono. Muita gente, quando a gente fala do saindo do automático, muita gente negligencia o sono, né? A gente acaba deixando a parte da noite de uma forma automática. Você vai fazendo tudo, aí o que restar pra gente, a gente vai lá e dorme. Mais ou menos isso, né? E não é muito bom fazer isso. Exato. O sono deixou de ser prioridade. A prioridade é deixar o trabalho em dia, deixar a rede social em dia, deixa eu ver o que mais. Enfim, Maratonar a sua série tornar a sua preferida, tem série que terminar, preferida, né? porque assim, isso vira um sinônimo de relaxamento para muitas pessoas, e o sono, na verdade, ela deixa de ser a prioridade. Passa a ser uma consequência disso tudo. E acaba que o sono não vem de uma forma espontânea depois de todas essas atitudes erradas antes de dormir. E é isso que acontece na maioria das pessoas, né? E a falta de sono, Bia, assim, a pessoa que dorme mal, a pessoa que dorme pouco ou que acorda várias vezes durante a noite, enfim. Que consequências isso pode ter, assim, do ponto de vista, sei lá, neurológico, pro cérebro? Há muitas consequências. Acho que isso merece um podcast. Consequências da privação do sono, porque são muitas, mas muitas mesmo. A falta de sono, a privação de sono, as consequências vão desde perda de foco, dificuldade de concentração, fadiga, sonolência excessiva diurna, até problemas mais sérios, né? Risco cardiovasculares, descompensação de glicose, enfim, comprometimento da memória. Tem alguns estudos que correlacionam até a danos estruturais cerebrais mesmo, na parte do hipocampo, que é uma parte responsável pela memória. Então, predispõe a doenças cognitivas, doenças neurológicas, neurodegenerativas. Então, assim, são N consequências, ainda mais quando está correlacionada com a apneia do sono, que a Roberta vai falar aqui, né? Isso que eu ia comentar. A medicina do sono é muito legal, né? Assim, todo médico tem que saber, isso é obrigatório para qualquer médico. Mas na subespecialidade do sono, a gente tem umas áreas de interseção ali com a otorrino, né? E, claro, né, Roberto, no seu consultório isso é muito prevalente, né? A medicina do sono é uma especialidade nova, né? Se a gente for pensar assim no tanto de tempo que tem a medicina do sono começou a ser estudada na década de 60. É um bebê, né? É um bebê. A polissonografia, ela começou a ser feita na década de 70, né? Então, se a gente for pensar, ela é muito nova. Então, muito do que a gente achava que era normal no sono, hoje a gente vê que não é normal. Como, por exemplo, roncar. Ah, mas todo mundo na minha família ronca, isso é normal na minha família. Não, roncar hoje a gente sabe que não é normal. Isso traz consequências, né? Então, para a gente compreender a qualidade, a questão do sono, são duas coisas: a quantidade que você dorme e a qualidade que você dorme, né? Então, a gente tem uma média aí de sono, que a gente considera normal da população, que é entre 7 e 8 horas. A gente tem os dormidores curtos, que dormem em torno de 6 horas e ficam bem. E a gente tem os dormidores longos, que precisam mais ou menos de 9 horas de sono. Então, quem dorme mais que 9 horas ou menos que 6 horas, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque também dormir muito não é saudável também. Então, tem essas duas coisas, a qualidade e a quantidade. E você falou dormidor longo, dormidor curto. Uma das coisas que a gente negligencia é mais ou menos parece meio pejorativo às vezes quando a gente fala isso, né? Um autoconhecimento, mas é verdade. A gente não conhece mais o nosso tipo, né? A gente sabe que para o sono a gente tem algumas coisas, né? Tem algumas características do tempo necessário individualmente, né? Cada um precisa de uma quantidade. Tem os horários individuais também, que a gente tem os cronotipos, né? A gente tem os vespertinos, os matutinos. A gente pode discutir que uma das causas, talvez, de grandes distúrbios, a gente tem visto isso na prática clínica, que tem aumentado os distúrbios de sono, ou pelo menos tem sido muito negligenciado, porque hoje a gente vive num mundo muito louco. Tudo muito acelerado,
Aí você vê, cara, assim, uma coisa simples, o advento da luz elétrica, assim, mudou o ritmo da humanidade, né? Porque antes você era meio que regulado ali pela luz do sol e faz todo sentido do ponto de vista fisiológico, né? Quer dizer, o nosso corpo responde à luz do sol, né? Com a secreção de certos hormônios e tal. De repente você consegue ficar com luz 24 horas por dia se quiser, né? Essa luz branca principalmente, né? Postergou o início do sono. O advento da luz elétrica, ela postergou o início do sono na população. A gente consegue ser muito útil à noite agora, né? Aumentou a nossa produtividade durante o período noturno e, consequentemente, as pessoas estão indo dormir cada vez mais tarde. A gente pode usar nós como exemplos. Nós não somos tão novinhos assim. Exatamente. Daqui a pouco você tá lá Não, mas mexendo só. se você for parar para lembrar na sua infância, as pessoas dormiam mais cedo. A novela era mais cedo, o jornal era mais cedo. Tá cada vez, né, indo para mais tarde. E as pessoas estão indo dormir muito mais tarde. Então, assim, essa questão do cronotipo é legal, uma coisa que eu sempre falo no consultório, tô sempre batendo na mesma tecla, porque é importante você conhecer o seu cronotipo. E existem questionários para você conseguir avaliar melhor o seu cronotipo. Tem também o exame da actigrafia, que é o relógio, para a gente conseguir fazer a avaliação. Explica um pouquinho, assim, o que seria esse negócio de cronotipo aí, que tem um pessoal que Então, fala, que enfim. o cronotipo é o seguinte, tá? Nós temos 3 cronotipos. Um cronotipo matutino, o cronotipo vespertino e o cronotipo intermediário. Então, vamos colocar que 25% da população em média é matutina, 25% é vespertina, 50% em média é intermediário. Que bom, porque ser intermediário é aquela pessoa que se enquadra, se adaptar aos 2 cronotipos. Então, vou dar, acho que a melhor forma de explicar é dando exemplos. Eu sempre dou o meu exemplo. Eu sou uma matutina extrema, a Roberta também é. E o matutino extremo é aquela pessoa que acorda muito cedo, muitas vezes sem despertador, acorda, né, pelo próprio relógio biológico e acorda muito bem disposta, muita energia, já acorda pronto para Aquele trabalhar. pessoal que eu tenho inveja, né? Tipo isso, né? E assim, modéstia à parte, eu acho que vespertino sofre mais mesmo. Em todos os sentidos, tá? Inclusive, tem estudos que correlacionam o vespertino até com dificuldade de controle de peso. É isso aí. Porque a pessoa vespertina, ela vai querer comer mais à noite. E é onde você tem um metabolismo mais atrasado. Então, voltando ao matutino, é aquela pessoa que acorda muito bem disposta, muito cheia de energia. Vamos trabalhar, vamos pra academia. Bom dia! Bom Como é que dia! vocês estão? Uma alegria contagiante, É o tóxica, famoso né? irritante. Isso. E geralmente o vespertino casa com o matutino. O meu marido fala, você me irrita com esse mau humor, com esse bom humor, assim, de manhã. Bom dia, flor do dia, tudo bem? Já começa o general Já acordando, começa, resolve isso aqui, faz isso aqui. Então, assim, o matutino é esse, né? Começou o dia. E só que também, Dá 9 horas da noite, tá como? é muito engraçado. Eu sou alvo de chacota no meu grupo. Porque, tipo assim, meu apelido é 9h40. Dá 9h40. Ué, Eu já quero que lá todo na mundo vá clínica. embora da minha casa. Lá na pra eu clínica, poder pra gente dormir. conseguir fazer reunião entre os sócios à noite, é difícil a Bia. A Bia é mais difícil. Eu corto Gente, a reunião. 9 horas já era, Gente, hein? 9 horas, acabou a reunião. Acabou, gente, boa noite, Acabou, tem tô que ir. cansada. E aí, muito engraçado, porque a gente foi num congresso, eu e a Roberta, a gente saiu do congresso depois pra ir jantar. E aí eu vi que a Roberta é mais matutina do que eu, porque, tipo, foi dando 8 horas da noite, ela já começou a fazer assim na cadeira. Aí ela começou a ficar meio assim devagar. Eu falei, Roberta, você é muito matutina. Realmente ela não deu conta. E é isso, o matutino não dá conta, assim. Não é que ele não quer, ele não consegue, assim. As coisas se confundem. Meu cérebro se confunde, eu não consigo. Então, assim, pra eu estar dando esse podcast aqui essa hora, né? Eu vou ficar olhando pra hora aqui no momento. Não, mas tá cedo, pô. Ó, não, mas assim, quando der 9 horas, a câmera tem que focar na Bia e a gente vai vendo ela desmontando. Então, é mais ou menos isso aí. Então, o vespertino, João, fala de você. Pois é, cara. Então, eu tava conversando com a Bia isso, né? Como que eu funciono muito bem à noite e tenho uma dificuldade de manhã. E uma das dificuldades... só que a gente tá no mundo real, né? Você tem que acordar cedo pra ir trabalhar, meu amigo. Vou falar pro paciente agora, não, a partir de... eu só atendo às 11, tá? Não vou conseguir, né? E ninguém vai chegar no consultório 10 horas da noite. Eu até achei, aí eu não sei... Às vezes não.
Porque É. o que a gente preza, assim, na medicina do sono, é sempre que dá para você respeitar o seu cronotipo, você Sim. se ajustar a ele. Qual o problema de você começar o consultório 9h30, 10 horas Não, da manhã? beleza, mas 11 não dá, né? Era o seu desejo real. Porque, né? exatamente, a gente vai devagarinho. Mas eu tenho ainda, eu acho que eu ainda consigo me adaptar um pouco, mas parece que alguns momentos da minha vida ficam mais difíceis. Sim, o vespertino sofre. Por exemplo, sei lá, tava conversando com a Bia esses dias. Tem uma luz em frente à minha casa, em frente ao meu quarto, que eu tenho que dormir com tudo muito fechado. Quase um blackout. Isso me atrapalha quando eu acordo, porque eu não consigo ter a luz do sol entrando. Então, e o ideal é que a gente, né, vá dormir né, sem luz, mas acorde com os primeiros comemorativos do dia, né? Uma luz do sol chegando, né? Aquela claridade lenta, né, adentrando ao quarto. Tem relógios agora, né, que eu comprei um agora, não chegou ainda, então não posso dar um spoiler. Eu vou fazer um review sobre esse, Fazer um unboxing. que ele vai clareando o quarto de acordo como se fosse o sol nascendo. Então, eu farei o teste e avisarei vocês aqui, tá? E aí eu até falei com o João que um dos tratamentos para pessoa que é muito vespertina é a cronoterapia. É a exposição à luz. Então, assim, é o que alguns cronotipos vespertinos fazem mesmo. E aí rola, né? Tem aqueles óculos, né, prontos para você fazer a cronoterapia, a fototerapia. Só que é o que eu sempre falo com meus pacientes, gente, a gente tá no Brasil, ei, aqui tem muito sol, então assim, vamos aproveitar o que nós temos. Precisa comprar um sol artificial, né? Quer Cara, gastar dinheiro? hoje em dia tem sol em cápsula, cara, que é vitamina D. A gente vai ter. Agora a gente faz tudo quanto é coisa. Mas é que artificial. o vespertino, esse negócio, então o cara funciona melhor à noite. Mas isso tem um limite, quer dizer, ele pode ir até 1, 2 da manhã. Se Se ele se empolgar, ele vai. Ele também tem que saber o limite também do Exatamente. dia dele. Mas é legal, seria saudável fazer isso, por exemplo? Ah, eu começo a trabalhar à tarde. E aí, ele não vai começar a trocar muito e dormir 2 da manhã e esticar esse sono até umas 10 da manhã, por exemplo? Isso já não estaria trocando o dia pela noite? Quer falar? Eu falo. Então, realmente o risco da empolgação do vespertino é perigoso mesmo. Ultrapassar o limite do saudável, né? E também, o que a gente fala é sempre respeitar o horário, né? Assim, um dia dormir às 2, outro dia dormir às 1, outro dia dormir às 4. Não, tentar ter uma rotina de horário sempre frequente para ir deitar e acordar. Porque o pior de tudo é você não ter essa rotina de sempre dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Então, o que mais bagunça a vida do sono é isso também, né? Mas de qualquer forma, o ideal é que não adentre muito a madrugada, né? Sim, mas olha que interessante, você tocou num ponto legal, porque a pandemia, ela deu esse alerta. O que aconteceu com a pandemia? As pessoas começaram a fazer muito home office. E aí, os vespertinos nadaram de braçada. Por quê? Porque, poxa, posso fazer a hora que eu consigo. E aí, deu oportunidade para os vespertinos adentrarem a madrugada trabalhando. Que muitos deles não conseguiam trabalhar, chegar no trabalho às 6 horas da manhã para um vespertino. É um caos. Se ele mora numa cidade grande, ele tem que acordar às vezes 4 horas da manhã para conseguir chegar no trabalho 6, 7 horas da manhã. Então, para ele, isso é muito ruim. Então, a pandemia trouxe isso. E tem empresas já fora aqui do Brasil, na Europa, que antes de contratar, já faz uma pesquisa do cronotipo, Que interessante, para hein? saber o que perfil essa pessoa se Já dá, encaixa. talvez dá uma adaptada Uma ali pro horário do adaptada. cara, Cara, né? isso é A legal. horário de rendimento dele, porque rende melhor no trabalho. Sim, se a gente olha para a medicina, quando a gente vai tratar os nossos pacientes, se o futuro da medicina é uma medicina personalizada, essa forma de trabalhar também, lógico, não vai virar uma zona, né? Vai virar aquela coisa que cada um faz o que quiser, a hora que quiser, mas tentar traçar modelos específicos, e aí entra o autoconhecimento também. Se você se conhecer, igual você comentou, Roberto, isso é muito interessante, cara. Se eu conseguir me ajustar, iniciar um consultório 9 horas da manhã, isso é uma coisa mais fácil do que você forçar manter um certo padrão. Sim, mas a sociedade ainda é muito preconceituosa com o vespertino, né? Aquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Obrigado, Roberto, você é minha voz aqui, então. Então, muitas vezes que eu pego no consultório, existe um preconceito contra a própria pessoa tem um preconceito. Não, mas se eu acordar tarde, eu sou tida como preguiçosa. Então, sociedade, tirem isso da cabeça, entendeu? Tentem respeitar ao máximo o seu cronotipo. Se dá para respeitar, por que não? Né? Você vai render melhor, você vai se sentir melhor, só que você não pode ter esse preconceito de que você não pode acordar tarde, tá tudo bem.
né, tá tudo bem, desde que não ultrapasse tanto assim esse limite, mas porque não tem a problema, confusão que dormir se vê hoje, meia-noite. a confusão que se vê hoje na galera é falar assim, eu sou da Eu sou noite. vespertino, vamos lá. Eu sou da noite e tal, e aí começa com esse negócio de entrar na madrugada e trocar o dia pela noite. Inclusive, foi uma pergunta aqui da nossa plateia, eu já vou engatar aqui. Perguntaram-se o seguinte, às vezes o trabalhador noturno, o cara faz plantão, alguma coisa assim, e ele passa a noite acordado e tem que dormir de dia. Isso compensa? O corpo se adapta bem a esse estilo? Isso funciona? Como é que é? É uma forma adaptativa. Se a pessoa realmente ela tem que fazer o turno, obviamente, se for um vespertino, vai fazer um turno muito melhor do que o matutino. Eu, por exemplo, num plantão noturno, eu não rendia. Mas o ideal é que essa pessoa saia do plantão, saia do turno e crie um ambiente dentro de casa propício para se dormir. Então, assim, você vai meio que burlar um pouco o ambiente. Você vai criar um ambiente escuro, né? Tá de dia, mas você vai criar um ambiente escuro para você conseguir recuperar aquele sono. Tentar simular uma noite ali no Você meio vai do seu tentar dia, né? simular para tentar recuperar. Não é o mais saudável, não é à toa que existe o adicional noturno para quem trabalha à noite ou trabalha em turnos, que a gente sabe que não é tão saudável. A gente vê, às vezes, trabalhadores, eu pego, às vezes, no consultório, trabalhadores que trabalharam muitos anos em turnos e se aposentam. Não se adapta mais. Não se adaptam mais. Então, Isso é um isso sofrimento é um real, né? sofrimento Não, real. tem diversos trabalhos que colocam que os trabalhadores noturnos, eles aumentam a chance de problemas cardiovasculares, a expectativa de vida é menor. Então, quando chega um paciente no consultório, que ele trabalha noturno, ou quando os nossos colegas médicos, uma das coisas cara, cria uma estratégia para sair desse trabalho. Fique um período ali, mas cria uma estratégia para sair o mais cedo possível. Tentar sair fora. Do ponto de vista da saúde masculina, né, o ciclo da testosterona ele é muito noturno, né? Você tem picos ali durante a noite e tem trabalho que mostra que até em torno dos 35, 40 anos, se esse cara troca o dia pela noite, quer dizer, ele passa a noite acordado e dorme de dia, o corpo dá uma adaptada legal. Você consegue até produzir ali o seu hormônio lá. Depois, mais velho um pouco, já não funciona muito bem essa troca. Vou te falar um dado que é chocante, assim. Eu uso até isso como exemplo no meu consultório. A importância de se dormir. Quando eu falo isso pro homem, nossa, você já tem que dormir melhor. Me enfiou num ponto importante. O cérebro tudo bem. Homens, A cognição, a demência, tá tudo certo, não tem eu não ligo problema de ficar com não. Alzheimer, mas a Bia vai explicar o porquê. Mas, assim, 7 dias de noite mal dormida já tem uma chance de redução em 15% da testosterona. Então, assim, é bem gritante. Agora, essa coisa do compensar durante o dia, os estudos demonstram que você consegue, sim, compensar a produção de testosterona se você for dormir num outro dia, num período adequado, a quantidade de sono profundo o suficiente. Então, assim, dá para você compensar. Não é que você trabalha em turno e você está condenado a ficar com baixa de testosterona, não. Dá para compensar. Mas é importante saber disso. Por que acontece com as pessoas que eu atendo muito no consultório? Aquele perfil marombeiro. E hoje a gente tem um perfil de pessoas muito preocupadas com a saúde, de uma certa forma exagerada, com a alta performance, com a saúde, porém com foco desviado. Então, assim, é aquela pessoa que está se enchendo de suplementos. O foco dele tá na estética, né? Enchendo de hormônio, mas não tem um sono adequado. Então, ele está fazendo um caminho inverso. Não está cuidando das duas partes. Fora que ele vai ficar super inflamado. E aí a gente pode entrar até numas causas, né? A gente tá falando dessas consequências, né? De uma realidade que a gente vê no consultório e tudo. E por que as pessoas têm dormido mal? Por que a pessoa acaba dormindo mal, né? A gente tem várias causas, gatilhos que desenvolvem os distúrbios do sono. Então, a gente acabou de falar uma pessoa, às vezes, que tá ali com um culto muito grande ao próprio corpo, então o cara fica malhadão, para na balada à noite, ele vai lá tentar, né? Toma Red Bull com energético. Exatamente, um Venvance, essas coisas, né? Vodka. Aí vai pra lá, vai pra balada, e dificilmente esse perfil é um perfil que, chegando à tarde em casa, ele falou, agora eu vou tentar tirar um sono bem feito para melhorar minha testosterona. Não, o cara trabalha no dia seguinte, aí vai, o cara que passa a noite inteira bebendo na sexta-feira, no sábado tem outro churrasco com o pessoal e vai emendando uma coisa na outra. Isso é um perfil. Então a gente tem o perfil dos transtornos de humor também, que estão muito associados às alterações de sono, depressão, isso aí ansiedade. é legal a gente falar, né? Porque olha como uma coisa influencia na outra, né?
eu sempre tento explicar para os pacientes que tá lá nos sintomas de uma depressão, por exemplo, alterações do sono. Então, ele pode ter tanto hipersonia, que é querer dormir demais, que é se anestesiar ou aumento do sono mesmo, quanto insônia. Transtornos ansiosos, o paciente ansioso tem muito problema para dormir, né? Geralmente a insônia do ansioso é aquele cara que a cabeça dele não desliga antes de dormir. Então ele começa a ter um monte de pensamento, tem dificuldade para iniciar o sono. Às vezes intermediária também, que ele acorda no meio da noite já com pesadelo, já todo tenso, né? O medo de não dormir, isso é muito comum também. Não posso, nossa, 11 horas já, não dormi ainda. Se eu não dormir amanhã eu não vou trabalhar, vou ter que desmarcar minhas reuniões, não sei o que e tal. Então ele fica com essa tensão, com a cabeça agitada. Isso é uma coisa, quer dizer, problemas de humor, de ansiedade como causa de insônia, tanto você dormir mal e isso te deprimir, por exemplo, levar a problemas hormonais. Um ciclo, né? Dorme mal, você piora o humor, dorme pior, e a gente vai Só afundando. perpetuando isso daí, Só né? afundando. É uma bola de neve, literalmente é uma bola de neve. É exatamente o que você falou. Existe aqueles transtornos emocionais que causam a insônia ou a hipersonia, mas também existem os transtornos do sono por si próprio que podem desencadear transtornos emocionais. Então, por exemplo, um paciente que tem uma noite fragmentada, uma apneia do sono grave, já tem estudos correlacionando com o aumento de incidência de depressão, ansiedade. Porque ele também tem um sono de qualidade ruim. Gente, é durante o sono que você recompõe toda essa estrutura. E eu gosto muito de fácil sonho. a gente né? ver, né? Por exemplo, se você dorme mal, você fica mais irritado durante o dia, o seu dia é péssimo. Eu falo muito do sonho, que eu curto muito sonho. Então, eu sempre gostei. Eu era daquelas pessoas na infância que acordava e queria saber o que significava meu sonho, enfim. E aí, o que acontece? Quando você sonha, você cria várias imagens oníricas. Você cria várias coisas loucas, não é mesmo? E por que que a criança, ela tem muito sonho, ela tem muita fase REM, muita fase dos sonhos? Porque é um amadurecimento da sua estrutura emocional. Porque ali no sonho você vivencia o medo, você vivencia situações agradáveis. Então você vai trabalhando, o seu cérebro trabalhando pro emocional. E aí, quando você não tem isso, o que acontece? Você Você tem uma piora Você tem uma piora. objetiva, né? O sonho ele tem algumas funções, né? Uma Tem vez eu as tava vendo uma discussão funções. sobre isso, aí entra nas polêmicas, mas tem lá algumas funções do sono. Algumas delas podem ser funções premonitórias, né? Tem algumas pessoas que têm alguns sonhos ali, algumas coisas espirituais, enfim. Mas isso que a Bia falou, o sono ele funciona como uma terapia também. Você vivencia, é aquela teoria do neurônio espelho, né? Se um livro me traz uma emoção e eu vivo aquela realidade do livro, eu posso fazer isso com um sonho também. Eu vivo aquela realidade, trabalho aquela situação. Sei lá, quem nunca sonhou que alguém que ama tava morrendo, você chora, ou acordou chorando, cara. Ou você acorda num grito, né? Do nada, né? Porque, pô, sei lá, tá correndo, toma um Fisiologicamente, você tiro. tem todas as Você reações, tem todas as né? reações. Seu cérebro, durante o sonho, a fase REM, ele tá ativo como se estivesse na vigília, que é o acordado. Suas ondas cerebrais estão todas super ativadas. Seu sistema límbico, né, que é o sistema das emoções, está tudo trabalhando, tudo envolvendo para você criar aquela imagem hollywoodiana do sonho. E tanto é que existem linhas de terapia. Você vai, talvez, dizer isso melhor do que eu. Obviamente, gente, tem que ser um bom terapeuta que trabalha no sonho questões de trauma. Então, né, é todo um trabalho, tem que ser muito aprofundado para a pessoa criar aquele sonho lúcido. Tipo, eu vou retomar aquela situação do trauma e vou enfrentar no Uma sonho, indução, uma indução. a sonhar aquilo que você pretende, né? Só para contextualizar aqui, que o único fase do sono que a gente sonha é o sono REM, né? Que é um sono paradoxal, onde o nosso cérebro está em alta atividade, como se a gente tivesse acordada, mas o nosso corpo está num relaxamento total, né? E a única musculatura que se move é a do olho. Então, quando a gente faz a leitura de polissonografia, a gente só sabe se o paciente está acordado ou em sono REM pela hipotonia do corpo e pelo movimento dos olhos.
Porque o Vamos cérebro. falar das fases, né? É isso Porque mesmo. no cérebro é como se tivesse acordado. Como se Então, tivesse se eu acordado não no sonhei, cérebro. então, doutora, se eu não sonhei, quer dizer que eu não entrei na fase REM do sono, que é o sono profundo? Não, muitas vezes, na maioria das vezes a gente não lembra do nosso sonho, né? Isso é bem comum não lembrar. O que é Isso não muito quer dizer que triste. você. Eu adoro Isso sonhar não quer também. dizer que você não tenha Não, a pior coisa é sonhado. você saber que sonhou e aí Não não lembrar. lembrar. Aí você né? tenta puxar, peraí, é como se estivesse indo embora, né? Você vai tentando lembrar aquele sonho e vai indo E embora. você encontra várias soluções no sonho. Ou aquela famosa, né? Eu vou tentar dormir de novo aqui pra voltar pra aquele sonho, porque E tava algumas pessoas legal. conseguem, né? Algumas pessoas conseguem. Mas desculpa, eu te cortei, nem lembro mais. Você tava... Então, a gente tava falando um pouco das fases do sono, e aí vocês falaram que a gente só sonha no sono REM, que é o sono profundo, que ele, inclusive, a gente tem vários... A gente entra e sai do sono REM, não é mais ou menos assim? Fala um pouquinho sobre isso. São Fala um pouquinho do ciclos de ciclo, sono, acho que né? vai ser legal, né? Nós temos 4 fases do sono, N1, N2, N3 e REM, né? E nós ciclamos nessas fases durante a noite, né? A gente faz de 4 a 5 ciclos de sono por noite, seria o ideal, né? E quando você tem a apneia do sono, você tem o sono mais fragmentado, porque a apneia acontece mais quando você está mais relaxado. Então, quanto mais você vai aprofundando o sono, mais relaxamento você tem. E quanto mais relaxamento da via aérea, mais fácil dela colabar, dela de você fazer a apneia. Então, o paciente É como se, apneico... só para o pessoal entender, então eu vou ficando relaxado, aí o céu da minha boca lá atrás vai ficando mole, tudo Isso, a língua vai, vai caindo. aí junta tudo aqui, O ronco nada mais é que um estreitamento da via aérea que leva a um vibrar das estruturas, tá? Então, como se você tivesse uma porta que tivesse só um pouquinho aberta e ventando muito, faz aquele ruído. A apneia, você já tem uma diminuição da passagem desse ar que gera uma dessaturação, uma queda da oxigenação. Então, são critérios, né? Você tem uma diminuição, que seria a hipopneia, a apneia, quando tem uma diminuição um pouco maior, sempre associada à queda da oxigenação. Então, a apneia, a gente vai contando a quantidade de apneia assim. se eu tiver assim, se a mulher tá em casa, assim, meu marido ronca muito, eu acho que ele tem apneia. Como é que ela ia observar esse cara que tem apneia? Como é que é o sono dele? Geralmente, o ronco intenso, ronco muito alto e muito intenso, está associado à apneia. Ou então, aquele paciente que ronca, 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 de repente, é um silêncio total, Para de respirar. para de respirar. E, de repente, acorda meio sufocado, né? Esse é o mais comum. Geralmente, são apneicos um pouco mais graves. Mas, muitas vezes, você fala, não, nunca vi ele parar de respirar, não. Mas, às vezes, é um ronco muito intenso. Um ronco muito intenso, Ah, eu muitas conheço vezes, vários. tá Eu ia até te associado à perguntar, apneia. não machuca, não, aqui as estruturas aqui da via aérea? Machuca, É muito atrito que tá causando ali. geralmente o palato, Ele que é lá o lembrou de céu uma da boca, história onde tem a forte, né, campainha, né? Ali a campainha, né? Que é a úvula. Geralmente fica demasiada, fica inchado, ele fica caído, rebaixado, né? De tanto vibrar Imagina, mesmo. várias horas fazendo É, isso. e tem... Tem pessoas que eles apresentam ronco e apneia só por alguns períodos, né? Tem aquela coisa lá, não, a pessoa normalmente não ronca, mas, sei lá, bebeu muito, e aí ela vai roncar muito só naquele momento, né? A bebida alcoólica leva um relaxamento maior. Quando tá muito cansado, com muita privação de sono, na hora que vai dormir, pode roncar mais. Quando você tá resfriado. Sobrepeso, o cara é super ganhou peso, associado. né? Sobrepeso tem uma relação muito grande com Sim, sobrepeso se a gente e- pensar na nossa via aérea como um cilindro, né? Quanto mais grossa a parede do cilindro, menor é a luz. Então, quanto mais grossa a circunferência cervical, maior chance de roncar, né? É que as pessoas têm que entender que quando você não engorda a sua barriga. Você engorda o Você pescoço engorda o também. pescoço, você engorda a língua. A língua acumula gordura. E aí isso A língua atrapalha. acumula gordura? Isso atrapalha a passagem do ar. Porque a língua cai, você relaxou, a língua cai e atrapalhou Agora a o pessoal passagem que do ar. terminou de assistir, tá assistindo o episódio, vai ficar no espelho lá, botando a língua pra fora. Cara, minha língua engordou, né? Minha língua... Mas também existem os magros roncadores. Então, hoje a gente divide muito essa questão do tratamento do ronco e da apneia, porque tem pessoas magras com alterações crâniofaciais. Então, às vezes são pessoas que são retrognatas, tem aquele queixo mais para trás, a gente sabe que a via aérea lá atrás é mais estreita, né? Ou pessoas, às vezes, que são aqueles magros com a face meio longilínea, que a gente sabe que tem o nariz mais estreito. Então, tem magros que roncam e fazem apneia também. Inclusive, tem apneicos graves, magros. Então, não é só o peso. É claro que o peso está muito associado, mas tem pessoas magras que roncam e fazem apneia também. Vamos pegar o Gente, gancho do peso? antes ainda, beleza. Vai estar dentro do gancho do peso aqui, porque se a gente estava falando, beleza, que o ansioso, a pessoa depressiva, ela pode ser causa e consequência de uma piora de sono, né? Mas a gente tem algumas características, você começou a falar ali, que é as consequências da quebra do sono,
né? Então a gente tem a quebra do sono como algo primário ali, né? O secundário é a apneia. Então a gente tá falando tudo isso da apneia obstrutiva, do ronco e tal. Isso vai quebrando essas fases que você estava explicando, né, Roberto? Então, estágio 2, 3, essas fases importantes. E não te ajuda a ir para as outras fases. Como né? é que funciona, né, a partir da explicação dela? Se eu tenho que passar nas fases N1, N2, N3, chegar no REM, quer dizer, eu vou relaxando cada vez mais, ao mesmo tempo que o cara que tem apneia, à medida que ele vai relaxando, ele vai roncando mais. Então, quando ele vai entrar na fase REM ali, Ele volta. Ele Ele tem acorda. microdespertares, né? São despertares que ele não tem nem consciência. Então, às vezes, o paciente acorda 200, 300 vezes à noite sério? E não sabe. e não Você tem tá a sendo, consciência você tá desse sendo despertar. hiperbólica? Não. Ou Tá você escrito falando lá. um Tá número escrito. Não, preciso não, mesmo, isso aí- doutora? isso vem na não estou polissono. sendo. Isso Você tá vem de escrito brincadeira, As 200 duas laudam as despertares. polissonas, eu vejo isso quando eu peço para meus pacientes. Acorda várias vezes e não percebe. Aí o paciente pega o exemplo assim, doutor, eu acordei 100 vezes. Acordou. Sim, são microdespertares. Por quê? Tem a queda da oxigenação, aumenta gás carbônico. O que que tem no nosso cérebro? Um mecanismo de não posso te deixar morrer de falta de ar. O que o seu cérebro faz? Te acorda. Então, causa então, esse despertar que tem assustado é um Aí- microdespertar. Aí ele dá aquela leve despertar, Isso. nem chega a abrir o Não, olho, não né? tem nem consciência desse despertar. Por isso que Então, ele não são vai lembrar. microdespertares Ele pula que a de gente fase, chama. né? Não é que ele vai chegar. Ele Ele, volta só lá ele superficializa o sono dele para poder voltar a respirar. E aí começa tudo de novo. Aprofunda, vai de novo. E o que, Então, e que é é um sono interessante, né, Roberta? picotado. Você deve também ver muito isso no consultório, que muitos dos relatos deles é tipo assim, doutora, eu ronco, meu sono é muito ruim, sinto muito sono de dia, que eles falam muito isso, é um paciente com uma hipersonia diurna, e eles falam assim, eu acordo de madrugada. Algum desses despertares ele percebe. Ou para fazer xixi, que aumenta também as idas, a apneia faz isso, a pessoa acorda mais vezes para ir ao banheiro, ou ele acorda por um pesadelo. Porque como está na fase REM, muito dos apneias acontece na fase REM, então ele acorda assustado no meio de um pesadelo. Aí eu até pergunto, como que foi esse pesadelo? Porque como eu gosto de sonho, aí eu sempre quero aprofundar no conteúdo do sonho. Aí eles falam, não, eu estava sonhando que eu estava mergulhando e aí eu afoguei, ou então alguém estava me enforcando. Então, às vezes, assim, é o cérebro criando imagens de sensações físicas que você está tendo, que na verdade é a sensação de falta de ar. Aí seu cérebro criou uma correlação com aquilo. Te avisar de muito algum comum, modo. Isso que a muito Roberta, comum. a Roberta falou um negócio que é interessante, que a maioria das pessoas não devem saber, né? O pessoal leigo, que a gente, por exemplo, quando tá se afogando, a gente não morre pela falta de ar, assim, a gente respira água. Porque existe um mecanismo incontrolável do nosso cérebro, no tronco cerebral, que faz você respirar. Até debaixo até d'água. debaixo d'água. É isso que te faz, pelo menos, não morrer, né, pela queda da sua língua. Você vai acordar, vai fazer aquele barulho e volta a respirar, né? Eu lembro disso da fisiologia lá na faculdade. É impossível prender a respiração até a morte. Ninguém consegue. Por conta desse mecanismo. Graças a Deus que seu cérebro te acorda. Eu falo pro paciente, Pelo eu falo, amor de que Deus. bom que seu cérebro tá te acordando, né? Porque isso aí é sinal que tá funcionando. O ruim que tá fragmentando. E aí o paciente, fala, eu vou morrer à noite? Eu falei, de falta de ar não, mas aí você pode infartar. Por quê? Tem quedas às vezes tão bruscas da oxigenação, uma desaturação. Por isso que muita gente morre, infarta Morte súbita de madrugada. de madrugada. Faz arritmias. Por conta dessa falta de oxigenação. Então, às vezes, faz um infarto à noite. Então a gente vai para as Mas consequências, não vai morrer né? de falta de ar. Então a mas- gente vai para essas consequências, né? As consequências da gente ficar picotando o nosso sono 200, 300 vezes. A gente estava falando da testosterona já, né? Então vamos falar, João, assim, Vai, das manda aí, Bi. Vamos lá, sono fragmentado. O que acontece com a pessoa que, por exemplo, o ansioso? Um ansioso depressivo que fica acordando de madrugada. Cada vez que ele acorda, ele faz um pico de cortisol. E o cortisol é o nosso hormônio do estado de alerta. É o nosso hormônio da guerra. E você está preparado para o Popularmente combate. conhecido como do estresse, né? Do O hormônio do estresse. estresse. Então você imagina, o cortisol também, na medicina, ele é considerado um hormônio que é contrarregulador. Então, toda vez que você acorda, você tem um pico de cortisol, porque o cortisol tá avisando pro seu cérebro, tipo assim, tá na hora de acordar. E aí ele pega e coloca glicose para dentro da corrente sanguínea, porque você tá em jejum muito tempo, Açúcar. né? Então, Libera açúcar no então meu o sangue. cérebro faz isso, ó, coloca açúcar no sangue, porque essa pessoa tá em jejum, e para ela despertar, então E ele ela vai tem preparando. energia, né? Ela Pra vai- fazer ele as vai coisas. enfrentar, Ele vai preparando. Agora, imagina você tendo picos de cortisol a madrugada inteira. O que vai acontecer? Você está tendo picos de glicose. Então, você aumenta a sua incidência do índice glicêmico aumentado.
aumenta o risco de diabetes. Então, isso é uma consequência. Já falamos da testosterona. Agora, uma consequência também que para as pessoas que querem controlar peso, nós temos 2 hormônios, leptina e grelina. A leptina é nosso hormônio da saciedade, a grelina é nosso hormônio da fome. Então, esses 2 hormônios, eles trabalham de forma harmônica para cada fase do sono. Se você fragmenta, o que vai acontecer? Você vai ter um desbalanço desses 2 hormônios e você, consequentemente, vai ter mais fome. Você vai controlar menos a sua saciedade. Então, aquela pessoa que vai ter mais necessidade de comer. Então, a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, eu dando um exemplo de uma paciente minha, que nova, obesa, e a gente começou a tratar a apneia de sono dela, mandei ela para uma nutricionista, porque por causa do ganho de peso, e em um mês ela perdeu 5 quilos. Porque eu tratei ela com CPAP. Então, eu coloquei um oxigênio para ela e ela conseguiu... Ela tinha apneia. Ela tinha apneia. Ouviram, né? Dorme bem, emagrece. Emagrece. Então você tá vendo agora à noite. Se você tá vendo esse podcast agora, 11h30, meia-noite, dá pause e termina amanhã. Vai dormir, dá uma descansada. Não, então, só recapitulando então. Então, a pessoa que acorda várias vezes durante a noite vai ter picos de cortisol. Esse pico de cortisol vai liberar açúcar no sangue dela e vai alterar os hormônios da saciedade. E ela vai Fora a ter mais resistência insulínica, fome. né? Aumenta a resistência insulínica. Ela vai também. ter mais Fora as açúcar. consequências A cognitivas. cognição, isso eu ia falar, fora a cognição, fora o cansaço durante o dia e a indisposição para poder também fazer atividade física. A consequência vai ser contínua na vida dele. Porque não é só não dormir bem, é que você vai ferrar seu dia. Né? Então você não malha, igual a Roberta falou. Aí você vai começando a abrir mão de um monte de coisa porque você tá cansado. Né? Eu passei por uma experiência ruim, cara. Eu caí no seguinte engodo. Se eu trabalhar à noite, se eu fizer mais plantões noturnos, eu consigo dormir um pouco pela manhã e rendo mais. Eu tenho tempo livre no meu Todo dia. mundo já fez isso. Quem nunca, né, caiu Quem nunca? nesse erro? Aí eu falei, um plantão de 12 horas durante o dia, cara, você trabalha muito mais. E eu perco o meu dia, cara. Eu entro no plantão 7 da manhã, saio 7 da noite, começa, tá fechado, tá tudo fechado, eu não consigo estudar, não consigo fazer nada. Se eu fizer o plantão noturno, eu durmo pela manhã, eu tenho pelo menos a parte da tarde para fazer minhas coisas. O que começou a acontecer com esse monte de plantão noturno? Eu não tinha energia para fazer uma atividade física. Você dorme menos na parte da manhã. Primeiro que o plantão noturno, pelo menos do médico, você consegue dormir um pouco, mas você é interrompido várias vezes, né? Vão te chamar ali várias vezes. Então você vai fazendo exatamente isso. Acordava de manhã, chegava em casa, então assim, se eu dormir umas 3, 4 horas durante a noite, eu vou dormir agora umas 3 horinhas aqui na parte da manhã. Seu corpo se adapta a isso. Você começa a achar que você tá, com 2 horas eu me recupero. Então eu chegava do plantão, dormia um pouquinho. Não conseguia fazer atividade física. Fui ficando meio redondinho. Sabe quando você fica meio redondinho? Meio inchadinho, meio com xingoide, sabe? Cortisol, cara. Aí eu fiz eu tinha 28 anos. Plantão engorda. Aí você vai entrando num estado mental, fisiológico, o seu corpo ali, que você tá assim, vamos pedir um lanche, entendeu? Vamos pedir um Mac. É aquele merecimento do plantão. Não, eu posso pedir uma pizza. Afinal de contas, eu tô no plantão. Eu tinha um colega tô que me todo plantão ferrando aqui. noturno dele, quando chegava um paciente de madrugada, coitado, né? Ele tava lá e, ele ficava meio assim, chegava um paciente de madrugada, ele pegava o sonho de valsa. Tinha um saco de sonho de valsa. Então, se ele atendesse muito de madrugada, meu amigo, esse cara vai... Vários. Você vai buscando certas fugas ali, né? E aí, quando eu fiz exames e tá tudo alterado, né? Glicemia, colesteróis, 28 anos, cara. Eu falei, eu vou chegar aos 40. Não vou chegar aos 40. Não vou, primeiro, né? Quando eu mudei, eu falei assim, acabou isso aqui, eu vou transferindo meus plantões, vou arrumando outra coisa. Aí você começa a ter que pensar em formas de sair do noturno, foi o que a gente falou. Você não se conforma com aquela situação. Aí comecei a atividade física, controle alimentar. Meu irmão, eu tive um ganho de energia tão grande que eu falei assim, eu me acostumei a viver com 50% da minha bateria. Você tava com aquela carga meia bomba ali e se arrastando pela vida. Tem muita gente que não percebe isso que você percebeu. Essas perdas, né? É automático. É isso mesmo, é justamente isso. Profissionais de saúde, muitos, cara, pessoal de enfermagem, tem profissional liberal, né? Pessoal de gente, fábrica caminhoneiro. também faz muito. Caminhoneiro é o maior exemplo. Exatamente. O que o caminhoneiro faz? Ele, não tô falando que são todos, tá? Não, mas tomam substâncias para poder
fazer, dirigir É um num período rebite, né? Ele noturno, quer ficar ligadão, né? quer ficar ligadão, não compensa o sono no outro dia. Por isso que tem aquela barriguinha típica de caminhoneiro, né? Não, mas é isso, mas isso é verdade, inflama, né? Mas tem um caminhoneiro que vai observar como que é o trabalho dele, ajusta as rotas, ajusta os horários, respeita algum limite, porque essas consequências que a gente tá falando, até pra puxar para a questão da cognição, a Bia comentou no início, cara, o sono, ele é o funcionamento do corpo à noite. Né? Não é que o corpo para de funcionar, ele funciona, tem todo aquele sistema linfático, ele vai ter toda a limpeza do cérebro à noite. Não dormir, não descansar bem, você começa a acumular lixo, né? Tem as proteínas lá, né? Fosfatal, beta-amiloide, que são as proteínas responsáveis ali para síndromes demenciais. Há uma lesão grave na cognição. Chance maior de demências para quem dorme menos também. Não só a longo prazo, né, João? Que você tá falando isso aí, a demência... Isso a longo prazo, Isso a longo Mas, prazo. por A exemplo, curtíssimo Mas prazo. a parte de foco e concentração a curto prazo. Eu fiz o curso lá de treinamento de ansiedade para prova, onde eu pego o módulo do sono e eu comento, por exemplo, os estudantes que eles pegam e, não, vou cortar meu sono, né? O estudante é lindo, é super inteligente. Eu vou parar de comer bem, né? Vou comer umas porcaria, paro de fazer atividade física e vou ficar estudando madrugada inteira. Aí eu deixo lá para dormir umas 3 horinhas, acordo com o despertador. Aí ele vai acordar no meio da fase 3 do sono com o despertador, causa um atordoamento, né, cerebral cognitivo, cara, por quase 1, 2 horas. Ele emburrece E ele vai fazer acordando a no meio da prova. sua... Ele vai fazer Ele a vai prova. fazer a prova. Ele faz tudo de inteligente Mas olha ali, né? olha só. Lembrando que o N3, a fase N3 é a fase que a gente reforça tudo aquilo que a gente aprendeu durante o início do É dia. a consolidação da memória. o N3, Então, o cara tá mandando né? benzão Então, mesmo. Pra quem não entendeu, consolidando nada, o né? N3 é aquela fase onde você não tem musculatura nenhuma, nada tá funcionando. E quando a pessoa te acorda, que é muito difícil de acordar, é aquela que você fala, cara, tipo, onde que eu Onde eu tô, né? Você cai, meu. Tô dormindo em casa, né? Você, que lugar é esse, né? Leva ali uns 5 segundos pra ter um delay, pra se orientar. Mas olha só que interessante, tem um estudo que pegou pessoas que dormiam mal e comparou com pessoas que dormiam uma quantidade razoável, dormiam bem, através de questionários. E aí faziam testes com as pessoas, né? Obviamente, o grupo que dormia mal tinha menos foco, menos concentração, menos capacidade de julgar. Olha que loucura! Capacidade de julgamento moral. A pessoa que dormia menos. Beleza. Até aí, todo mundo já esperava esse resultado. Obviamente, a pessoa dormiu menos, tudo que a gente falou aqui não vai acontecer e a pessoa vai ter todo esse prejuízo. Só que quando faziam um questionário para essas pessoas que dormiram menos, como ela estava se julgando, todos respondiam que eles estavam muito bem. Que eles tinham capacidade de pegar a estrada, dirigir, fazer prova, tomar decisões. Então, assim, esse estudo é muito legal, que ele mostrou exatamente isso. Não é só a perda de foco, concentração, é a capacidade de auto-julgamento que é perdida. Você descola da realidade, né? É o que aconteceu com você. Você fez isso durante tanto tempo, você perdeu a sua capacidade de julgamento. Você só percebeu na hora que o seu corpo gritou. Quando mudou. Falou, olha, tá Ô, colesterol gordinho, alto aqui. eu percebi- Essa Eu bochechinha percebi o- agora aí, meu amigo. Eu percebi o quão ruim estava depois que melhorou só. Você vê sua capacidade, Não, né? mas o seu alerta foi, nossa, meus exames laboratoriais estão alterados, eu engordei. Esse foi seu alerta inicial, né? Porque não foi só eu quero mudar de vida agora. Não, você foi vendo o seu corpo gritando pra você e você observou aquilo. Porque algumas pessoas só percebem isso quando infartam, né? Quando batem de carro. Aí começar a perceber que, cara, mas eu tava bem, eu não percebi o sono vindo. Cara, tentar lutar contra o sono dirigindo, não dá, não tente. É não comparado tente. a alcoolismo pesado, né? A pessoa com muitos Os sonos. estudos mostram que as pessoas aguentam mais tempo sem comer do que sem dormir. Olha que loucura. Eu servi o exército, né? O exército fazia várias instruções lá com os cadetes de privação de sono. Então eles ficavam, às vezes, 2 dias inteiros sem dormir, às vezes 3 dias inteiros sem dormir, ou dormindo 1 hora por noite, isso no meio do mato, com um fuzil na mão, tendo que cumprir missão, tendo que achar alguém escondido, tem que fazer alguma coisa. E a literatura militar testa, o exército é legal porque leva ao extremo limite. Então, a média, o máximo é de 4 dias de privação. É Que já é muita coisa. muita coisa. Mais do que isso, já começa a dar tiro pro alto, já começa a ficar maluco mesmo. Alucinar, alucinações. Alucina. E assim, eu já atendi paciente que fez esse regime
e que voltaram doentes com pneumonia, sinusite. Por quê, gente? Porque o sistema, mais uma consequência. Vamos Consequência. falar, A o gente sistema falou do imunológico. cortisol. O cortisol ele tem um efeito Imunossupressor, ele exatamente. diminui a imunidade, então você começa a adoecer mais, faz amidalite, né, doutora? Começa a dar lesãozinha de Infecções de pele. repetição, de via aérea superior, que é muito comum, né? Paciente muito ansioso também, ele, além desse problema todo do sono, a imunidade dele vai lá Um embaixo. estresse Começa crônico, a né? ter- Burnout, começa a ter um ansiedade, estresse. depressão, que vive com nível cortisol muito alto. Resposta vacinal menor. Resposta vacinal Resposta menor. vacinal menor. Você sair de um turno, sair de um plantão tomar uma vacina, já os estudos demonstram que a pessoa tem uma resposta vacinal menor do que aquela pessoa que dormiu bem. Não cria a imunidade como deveria, né? E um dos efeitos cognitivos também, eu li um estudo uma vez que ele falava assim, você define o tempo que você precisa de dormir, né? Entre 6 e 9 horas. Vamos supor que você precisa de 8 horas para dormir. E aí você dormir 1 hora a menos, isso representa, se eu não me engano, 1 ponto de QI a menos. Você perde 1 ponto de QI, se você for fazer um teste ali logo imediato, só que isso é cumulativo. Então o cara precisa de 8 horas, ele dorme só 7 horas na noite, no final da semana ele está 7 pontos de QI mais baixo na performance cognitiva dele. Se ele precisa de 8 e dorme 6, ele perdeu não 1 ponto de QI, mas a cada hora a mais, menos 2 pontos de QI. Então são 3. Isso cumulativo daria ali 21 pontos de QI a menos. Assim, você deu uma emburrecida boa. Só que a inteligência tem um paradoxo nela. Quanto mais você perde a inteligência, menos você percebe que perdeu. Então, aí você vai reclamar lá. Alguém vai começar a reclamar que sua memória está muito ruim. Queixa de memória é uma das queixas mais comuns. Mais comuns do consultório. Não lembro nada, não lembro o nome de pessoas. Cara, vamos ver esse sono aí, como é que tá. A consequência cognitiva chama muita atenção por ser muito imediata, né? Esses processos inflamatórios que às vezes demoram um pouco mais para acontecer, talvez a gente vai ver só depois, ou com a reclamação de um cônjuge, né? Foi muito engraçado. Tava atendendo uma paciente, eu falei que a gente ia gravar o podcast. E aí eu já vou puxar o gancho pra falar do CPAP, né? Do Robocop lá. A paciente falou comigo, eu falei, não, vou gravar um podcast, doutora Bia, vai também a doutora Roberta. A doutora Roberta operou meu marido, nossa. E ele tinha algum desvio, alguma coisa assim, e ele tá com CPAP. Não, pelo amor de Deus, manda uma mensagem pra doutora Roberta, e eu tô mandando aqui, né, agora gravada, né, que, nossa, ela mudou minha vida. O CPAP é o meu melhor amigo agora. Agora eu durmo bem, a minha vida Doutora é outra. Roberta mudando vidas? Ela, eu, marido, Mudou olha todo isso, mundo, salvei né? duas velho. vidas, Você fez olha que um beleza. CPAP pegou 2. Salvei salvou o casamento. salvou Gente, o salva casamento. casamentos. E aí, e o Salva CPAP, casamento. né? Tem muita gente, às vezes, que queima o CPAP falando que é um negócio de outro mundo, horroroso. Tem médico que já fala, desculpa, mas eu tenho que passar isso aqui, passa o CPAP e tal. Mas na prática, eu nunca tive nenhum paciente que se adaptou bem ao CPAP que reclamou. Não, quando se adapta bem, ele casa com o CPAP, ele nunca mais quer viver longe do CPAP. Doutor, eu vou viajar, eu levo meu CPAP. Não consegue mais viver, porque dá uma qualidade tão grande no dia da pessoa, ela vê a diferença, que ela nunca mais quer dormir sem. E à noite que dorme sem fica tão mal que... Então, o CPAP não é mais esse bicho de 7 cabeças. Explica aí mais ou menos como é que funciona o CPAP aí pro Como eu pessoal. estava falando, a apneia é um colabamento da via aérea, né? Então, o CPAP é uma máscara. Então, a gente tem a máscara que pega só no nariz, uma máscara que pega nariz e boca. A gente sempre preconiza por uma que pegue só nariz. Então, possivelmente, eu não sei quem é esse paciente, eu operei o nariz, às vezes, para poder adaptar a máscara. Então, É de nariz a máscara dele. às vezes, o nariz é tão obstruído que a gente não consegue adaptar bem o CPAP, às vezes precisa fazer uma cirurgia para poder adaptar. Então, mas a maioria não precisa de cirurgia. Então, uma máscara que é acoplada a um aparelho, né? Esse aparelho pega o ar do ambiente, não é oxigênio concentrado, é o próprio ar do ambiente e coloca o ar sob pressão. Então, esse ar entra sob pressão na via aérea que forma uma corrente de ar na via aérea que não deixa ela colabar, né? Isso, o ar entra sob Força o pressão cara a e respirar. força a via aérea dele a abrir. Porque a nossa via aérea são partes moles, né? O palato é mole, a nossa faringe é mole, a laringe é mole. Então, quando o ar entra sob pressão, ele abre, expande e fica expandido a noite inteira. Então, o paciente não ronca, não incomoda o parceiro, né? E não faz apneia, então trata o seu sono. Então, trata o seu sono, eu do parceiro. É ótimo. Eu amo CPAP, porque nos colegas de plantão sempre tem um ali, um barrigudinho, que ronca muito alto, assim, de tremer a porta. E aí, de repente, o cara chega lá com uma maletinha,
abre. Monta seu Não, esse CPAPzinho. aqui tem uma traqueia móvel, tem uma mangueirinha aqui toda maleável, posso rodar do jeito que eu quiser. O cara coloca aquilo, cara. E Faz no hoje nós plantão. temos Faz no os plantão. CPAPs portáteis também, Eu não tô né? fazendo propaganda, tá? Mas no início que meus colegas começaram a usar CPAP, eu acordava pelo silêncio. Assim, tá Tem tão alguma coisa quieto aqui, estranha. né? Tá tão E as quieto isso máscaras aqui. hoje são muito confortáveis de serem usadas. Nós temos os CPAPs portáteis, que às vezes vai viajar, não quer levar aquele grandão, tem os CPAPs menores. Então, E é hoje em indicado dia, pra quem? é indicado desde um ronco primário até uma apneia grave. Então, o tratamento da apneia ele é muito personalizado, né? Porque depende muito de qual é a alteração estrutural que esse paciente tem. Então, na via aérea começa no nariz, passa pela faringe, vai até a laringe. Então, a gente tem que ver quais são os níveis de obstrução, se é só nasal, se é palatal, se é o pescoço largo, e tratar esses níveis de obstrução. Eu tenho um colega que a gente morava em República e tal. E aí, um dia lá na faculdade, treinando a aferir pressão um do outro, descobriu que ele era hipertenso. O professor, rapaz, tá dando alto aqui, hein? Vamos fazer um mapa aí e tal. Aí descobriu que ele era hipertenso, ganhou uma valsartana com 21 anos de idade, o cara é hipertenso. E aí, um tempo depois, ele dormindo no sofá, a gente começou a observar. O cara fazia uma apneia de quase 1 minuto e parava de respirar mesmo. Você acredita que médico é péssimo paciente, né? Até hoje ele não fez uma Mas polissonografia, isso acontece muito. mas a apneia é a principal causa de hipertensão secundária, né? Isso quer dizer, uma hipertensão que dá pra curar. O cara poderia Peraí, mas se livrar. ele nem botou um CPAP às Nunca cegas, fez. assim, nada? Fez tudo. Investigou Coração. tumor de Felcromocitoma, adrenal. né? Quanto O pode cara adrenal, pensou em ele felcromocitoma, mas não faz uma polissono, cara. Ele Médico é investigou, louco. ele investigou todas as causas. Eu vou mandar esse episódio pra ele. Um abraço. Ele investigou todas as causas secundárias, menos a principal, menos a mais comum, que é a apneia do sono. É, médico faz isso, cara. Médico ignora as Por quê? causas Mas sabe principais, por vai quê? tudo pro ralo. Porque ele falou assim, se me passaram esse papo, provavelmente eu não vou usar. Mas ele tá enganado. Ele tá enganado, exatamente. Gente, vou dar Não é exemplo tão da minha ruim. casa, tá? Meu marido, nem sei se ele vai gostar de eu falar isso. Então, na pandemia, o Serginho, ele tem uma anatomia que predispõe a ronco, né? Meu marido. Ele é braquicefálico, ele tem aquele rosto mais largo, ele já tem um pescoço mais largo de natureza e ele tem uma lampate ruim. O que é uma lampate? Quando você abre a boca de frente pro espelho, uma lampate bom é aquele que a úvula, né, a campainha aparece bem. Meu marido é uma lampate 4. A úvula encosta na base da língua. Então, qualquer coisa que ele engorda, ele já faz apneia. Aí na pandemia ele engordou uns 8, 10 quilos. Fazendo apneia direto do meu lado. Falei, pelo amor de Deus, não dá mais. E acordando mal-humorado, todo mundo no plantão reclamando, colocaram ele no quartinho separado. E o engraçado é que quando você chama atenção, ele fala, eu roncando? Você tá doida? Não ronco, Aí na hora que o pessoal do não." plantão colocou ele no quartinho isolado, ele, acho que eu realmente... Aí fui fazer uma polissonografia, uma apneia moderada, uma desaturação grave, chegava a 60 de saturação à noite. Um sono super fragmentado, ele ficando mal-humorado, cada vez engordando mais. E aí ele, não vou usar isso, não vou usar. Falei, vamos tentar. Aí adaptou, casou com o CPAP, não quer mais dormir sem. Já emagreceu e mesmo assim continuar usando o CPAP, porque à noite que ele não dorme, ele acorda mal. Roberta, fala um pouco dessa questão da adaptação, porque eu acho que você vivencia isso bastante, assim como eu, que é aquele paciente que de primeira usou o CPAP, detestou e falou, não tem como, eu prefiro ter a apneia o resto da minha vida. E aí existe todo um trabalho de adaptação. Explica isso aí. Todos que de primeira, na hora que colocam o CPAP, vão amar o CPAP e casar com o CPAP. Muitas vezes é uma construção de relacionamento, né? Então a gente Vida tem real, que... pô. Vida real, vida real. Você Então, compra o umas que flores, chama mais- pra jantar, né? Exatamente Porra, tem que ser isso. assim, cara. O que mais muda a adaptação do CPAP é o modelo da máscara. Então, eu falo que o aparelho de CPAP pode ser qualquer um, mas a máscara, a gente precisa encontrar uma máscara que se adapte bem ao seu rosto. Então, cada um tem uma anatomia de nariz, uma anatomia da face. Então, a minha máscara, às vezes, não é a melhor máscara para você. Então, a gente precisa ir testando as máscaras. Então, o que eu faço isso na minha clínica, vai dormir uma noite com essa máscara, eu vou ver, não, tá com muito vazamento, o paciente sentiu muito desconforto. E outra coisa que a gente precisa avaliar, se tem um desvio de septo, por exemplo, né? Então, se você for pensar, o septo é o osso, né, e a cartilagem que divide o nariz ao meio. Então, se você for pensar, se tem um desvio muito grande, e a primeira barreira que o CPAP tem que vencer é uma barreira óssea, vai conseguir adaptar.
Porque começa a ter muito vazamento, às vezes a pressão que eu preciso colocar no CPAP é muito alta, muito desconfortável, né? Então, essa adaptação tem que ser muito cautelosa. Não são todos que vão amar o CPAP de É uma primeira. adaptação. Eu lembro que eu comecei a usar máscara, cara, porque o quarto lá em casa eu não consegui deixar ele totalmente escuro. Entra muita luz. Então, a primeira vez que eu comprei uma máscarazinha de tapa-olho mesmo, um tapa-olho, né? No início te incomoda, e tal, mas depois vai acostumando e aí depois não quer dormir Você vai sem dormir com um mais. relógio pra poder tentar avaliar seu sono, também incomoda um pouco, mas é tudo um período E de tem as questões adaptação. emocionais também. Tem gente que quando coloca aquela máscara se Uma sente fobia, né? Uma sufocada, uma fobia. claustrofobia. Essa parte emocional, muitas vezes eu vou meio que igual um bebê mesmo. Falo, olha, vai ficar primeiro 1 horinha, no outro dia você fica 2 horinhas, não deita na cama totalmente, fica um pouquinho na poltrona, sentado, até você entender, exatamente isso, vai dessensibilizando, mostrando que não é um bicho de 7 cabeças, vai fazendo a rampa, vai aumentando a pressão de forma bem gradativa para não ir direto àquela pressão e você não se assustar. Então, assim, também tem as questões emocionais. Até no CTI a gente usava muito esse tipo de abordagem, o paciente não se assustar com aquela pressão muito E forte. o paciente também precisa entender a necessidade do uso, muitas vezes, né? Porque muitas vezes uma apneia grave, tratamento para dano ouro é E CPAP, entra, não né, tem entra jeito, nesse não tem cenário que a gente outro. falou, cara. Você vai infartar, você vai ter AVC, você vai engordar, Por isso né? que mostrar a polissonografia às vezes assusta. Nossa, mas é tudo tão ruim assim? Tá muito ruim assim. E você, se você quer continuar vivendo bem, precisa tratar. E é como a gente tava explicando desde o início, né? A pessoa que sofre disso, muitas vezes ela não sabe que tem isso. Alguém vai te falar que você ronca, e aí você vai observar, poxa, tô acordando muito cansado, tô ficando mal-humorado, tô ganhando peso. Aí vai fazer uma polissonografia e vai E não descobrir. Quer precisa dizer, ser só a apneia, né? Que aí pegando isso, né? Se a gente não falando só da apneia agora, mas as pessoas que têm um distúrbio de sono, elas vão ver a consequência durante o seu dia. Vamos supor, a pessoa mora sozinha, ninguém pode ver se eu tô roncando ou não, beleza, mas existirão sinais, né? Aquela coisa. Como é que é? Tem um meme, né? Que o pessoal fala, haverá sinais. Então, porque você vai estar lento, cognição devagar, tudo aquilo que a gente falou. E agora vamos pensar, beleza, a gente tem uma das um dos tratamentos objetivos da apneia é o CPAP, beleza. Mas a gente tem algumas outras dicas para melhorar o sono, né, de quem está assistindo aqui, por exemplo, de modo geral, né. A gente fala muito no consultório, né, na neurologia, né, a Roberta também no otorrino, a gente vê muito distúrbio de sono, muito insônia, etc. E a gente fala muito da higiene do Higiene sono, do né. sono, Fala aí, Bia, João? Vamos manda, lá, manda. né? Higiene do sono. Eu costumo dizer que muitas vezes, acho que hoje em dia o mundo ele tá tão globalizado, todo mundo entende um pouco de tudo, não é isso? Que Ou acha, né, pelo menos. ou acha que entende, muitas vezes no consultório eu falo assim, não, porque devemos instituir a higiene do sono. Tem paciente que na hora que eu falo, esse paciente fala assim, não fala desse negócio. Porque eu já li, já sigo todos os guias de higiene do sono, já faço toda a rotina, tudo aquilo, todo aquele passo a passo eu faço, eu tomo um banho morno, eu não faço uma alimentação pesada, eu já cortei o café, eu já desliguei o celular, eu vou para minha cama cedo e eu não durmo. Então esse negócio de higiene do sono não funciona para mim. E aí eu falo assim, ok, a higiene do sono não funciona para você porque a higiene do sono ela é só um pilar da psicoeducação do sono. Então, para você conseguir dormir, você tem que entender a psicoeducação do sono. Você tem que mostrar para o seu cérebro o caminho de se dormir. Não adianta nada. Você cortou o café, você arranjou uma alimentação leve, você fez tudo direitinho. E é muito comum os pacientes insônios ser pacientes perfeccionistas. O perfil perfeccionista se enquadra muito e pessoas perfeccionistas são pessoas muito ansiosas, então são aquela pessoa que deita e não consegue pegar no sono, ela tem a insônia inicial. Então o perfeccionista, o que ele faz? Ele vai com checklist. Vocês, né, nós aqui da área da saúde mental, é aquele paciente que chega no consultório com o checklist todo feito. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sigo isso, aí pega o exame de sangue, tá lá tudo checado e já anotado os valores dos meses anteriores, já fez quase uma planilha no Excel para te provar que ele está muito ruim. Então, esse é o perfil do perfeccionista que dorme mal. Então, por que não funciona? Porque ele faz tudo certinho e não está funcionando. Então, o que acontece? Ele se frustra. E quando ele se frustra, ele deita na cama, rola aquela cobrança. Tipo, não tô conseguindo dormir. Mesmo assim, eu tô fazendo tudo e eu não tô conseguindo dormir. E aí começa aquilo que você falou lá no início do podcast. Ele começa a achar que ele perdeu a capacidade de dormir.
Então começa a confundir o cérebro dele. E aí entra naquele looping de pensamentos de tipo, não vou dormir, amanhã eu preciso ter uma performance boa, porque eu sou um cara que me cobro muito. Então eu tenho que estar bem, e se eu não tô bem, eu não vou ficar. E aí é aquela coisa, aquela bola de neve. Então não adianta você fazer todo o checklist da higiene do sono se você não trabalhou tudo junto. A parte cognitiva, a parte emocional. Esse paciente seria bom para uma meditação, para uma mindfulness? Então, assim, eu indico muito. O que que eu faço? Então, primeira coisa, é a psicoeducação. A primeira conduta a ser feita com paciente de insônia, a gente está falando agora da insônia do ponto de vista emocional, né? Não estamos falando mais da insônia orgânica, apneia, tudo isso. É a psicoeducação do sono. Depois que a gente faz a psicoeducação do sono, a gente vai para outras etapas. Então, a gente tem técnicas dentro da terapia cognitiva comportamental do sono para auxiliar. Então, existem técnicas de controle de estímulos. Então, por exemplo, a luz branca, a luz do celular, é você fazer correlação da cama e do seu quarto com o dormir. Porque aqui que a pessoa faz? Ela chega do trabalho, ela senta na cama, ela abre o laptop, ela pega o celular para resolver um negócio do trabalho, ela discute com um parceiro um problema que eles estão vivenciando. Então, o cérebro está condicionando a cama com um ambiente muito desagradável. Ou então, ela é perfeccionista e ela achou que ela tem que dormir 8 horas da noite, mesmo sem sono. Então, ela deita na cama porque ela se cobrou, que ela tem que dormir 8 horas da noite, que ela vai ter que acordar às 6. Ela já calculou, ela já fez todo o cálculo na cabeça dela. E ela tá sem sono. Aí ela fica ali fritando, muita ansiedade, criando uma relação negativa com a cama. Qual que seria o ideal, então, nessa situação que ela tá ali fritando, rola pra cá, rola pra lá, não consegue dormir? Levantar. Sair da cama. A cama pro insônia só serve para duas coisas, ou para dormir ou para fazer sexo. Se não tá fazendo nenhum dos dois, sai da cama. Tá? Pra você Pro quebrar insônia, essa pra quebrar. correlação. Ter televisão no quarto, o que você acha disso? Péssimo. Pro insônia, então, péssimo. A gente fala que o cérebro do insônia funciona um pouquinho diferente. Então, tem coisas que até uma pessoa que não tem insônia não tem problema fazer de vez em quando, mas o insônia não. O cérebro dele é diferente com Às relação vezes eu ao falo com sono. meus pacientes assim, ó, 1 hora antes de dormir, zerou luz. É assim, celular na cara aqui, ó, você tá colocando luz Eu branca gosto direto nos muito, seus você olhos. conhece a técnica 3-2-1? Como é que é? 3 horas antes do sono, você vai parar de resolver qualquer coisa que te gere problema e ansiedade. Então, problema com relação a trabalho, então, qualquer coisa de trabalho, de briga de relacionamento, qualquer confusão que 3 você horas tem. antes? 3 horas antes do sono. Então, só brigar, só Então, parte da... só antes, depois não Opa! dá. Acabou. Não, qualquer coisa que te gere uma ansiedade maior, uma descarga energética maior, 3 horas antes do sono. 2 horas antes de dormir, você já desliga celular, rede social, tela, tá? Qualquer tela, televisão. E 2 horas? 2 horas antes. E 1 hora antes, já ir preparando o seu corpo para dormir. O ambiente escuro, alguma medida de relaxamento. E o relaxamento é variável de pessoa para pessoa, né? É variável. E assim, isso é tão pessoal. Porque se a gente for... A técnica tá aí, né? A gente mostra o que é legal, o que é fundamental, mas a gente tem que ver a individualidade de cada um. Cada um funciona de um jeito. Então, assim, é legal tentar seguir tudo dessa forma, mas a gente vai se enquadrando com a vida da pessoa. Aqui a gente Você tem tá uma pintando o receita, você tem ideal. uma certa receita, mas essa receita é adaptável. Tem gente que põe mais sal, tem gente que põe pimenta do reino, tem gente que faz umas outras coisas. Eu converso assim com o paciente também. Falei, cara, sono é ritual. Sono não é interruptor, é um ritual. Então você vai se preparando para dormir. Então é isso que a Roberta falou, né, de tirando alguns problemas, de mudar. Você quer tá meio funcional ainda? Então você tira o celular e põe um livro. Exatamente. Aí você já pega uma luz indireta. Chegou em casa, deu Uma 8 luz horas, 9 horas amarela. da noite. A luz amarela, eu gosto Apaga mais. as Amarela luzes e principais. Essas luzes, fita de LED que fica em Sabe o que volta. acontece? Muito É só legal. você fazer a seguinte correlação. Quando o bebê nasce, ele nasce totalmente confuso. Ele não sabe a hora que tem que dormir, a hora que tem que acordar, se ele vai dormir no peito da mãe, se ele vai dormir no colo. É tudo desorganizado na mente dele. Aí o que a gente vai fazendo? A gente vai mostrando o caminho. Olha, vai acostumando a dormir no bercinho, de dia, deixa tudo aberto, tudo ao sol entrando, para ele entender que não é para ficar dormindo de dia, é para dormir de noite. E aí a gente cresce, aprende tudo, quando chega na fase adulta, a gente tenta desaprender tudo. O tipo assim, dane-se, eu sou super-homem, eu faço o que eu quiser. Aí por que a gente manda levantar da cama? Justamente para você criar essa correlação do sono com a cama.
Se você quebrar esse condicionamento, você não vai conseguir dormir. Quando você chega na cozinha, você abre a geladeira, você vê lá uma geladeira cheia de comida, mesmo que você não esteja com muita fome, vai e fala assim, poxa, eu acho que eu vou comer um negocinho aqui. Porque você já criou o condicionamento da cozinha com a fome. E a mesma coisa é a cama. Se você fica lá na cama, fritando, pensando nos problemas e ruminando as suas incapacidades, as suas frustrações, você está correlacionando a cama com o ambiente de não dormir. A gente viu isso desculpa interromper, mas a Bia puxou o termo a questão do home office no início, e é exatamente isso que aconteceu. Eu, durante as minhas consultas, principalmente teleconsulta, eu peço pro paciente dar uma geral na casa, pra eu conhecer a casa. Quantos quartos tem, onde que ele tá trabalhando, Então tem gente que trabalhava na mesa de jantar. Tem gente que trabalhava no quarto. Então, assim, cara, quando ele entra no quarto, o local onde ele tem relação sexual com a esposa dele, é o local onde ele tá trabalhando, o local onde ele dorme, ele misturou tudo. O quarto tem que ser o oásis para ele. É impressionante. E aí você começa a criar essa mentalidade de ansiedade junto. O cara vai deitar, tá o computador lá onde ele trabalha o tempo inteiro, olhando pra ele, com as coisas que ele tá precisando fazer. Então, essa ligação, essa memória afetiva com os ambientes são E é isso, essenciais, não né? adianta você fazer tudo bonitinho, todas as técnicas, se cognitivamente você não tá legal. Então, se você ainda não conseguiu trabalhar as suas questões pessoais, você com você mesmo, como lidar com as suas emoções, como lidar com as suas frustrações, como lidar com as suas cobranças, é mais difícil você sair desse looping de pensamento. Duas técnicas que eu queria citar aqui que funcionam muito para pessoas muito ansiosas, né? Então tem aquele cara que tá preocupado com o que ele vai fazer amanhã, porque ele não pode esquecer de passar no cartório para pegar um documento, porque depois ele vai ter que pegar o filho no colégio, que não sei o que, não sei o que. Ele tem todas as tarefas, ele fica revisitando aquilo ali antes de dormir, ele fica preocupado com o dia seguinte. Então, você pega uma folha em branco assim, cara, eu e faço joga isso. tudo pra Faço um folha, né? checklist. Caderninho. Coloca, né? Esvazia. Você gasta muita energia mental pra manter uma memória de trabalho cheia, né? Você tá cheio de coisa ali segurando na sua memória, isso cansa muito. Além de te deixar ali com Você fica com medo de não muitos lembrar, pensamentos. você fica com É. muitas questões. É uma das técnicas de higiene Você do passa sono. pra memória de papel ali, ó. Bota no papel, pronto. Agora eu não preciso pensar Porque nisso você esvaziou a mais. mente ali. Você colocou para o papel, você esvaziou. Isso é uma coisa legal que a gente faz mesmo. Para essa pessoa que tem muito essa cobrança, esvazia no papel. E depois que você for dormir, cara, tenta esquecer isso aí. Não é hora de você pensar nisso. Você não vai resolver esse problema Outra agora. coisa que funciona muito bem é intenção paradoxal. Eu lembro de um paciente que falou assim, cara, eu fico muito tenso porque eu tenho que ir dormir, porque eu falei, tá, e se você não dormir? Essa pergunta é. Se você não dormir, Principalmente pro o que perfeccionista, vai né? acontecer? Não, no dia seguinte vai ser uma merda, o dia vai ser horrível. Então, não, cara, você vai trabalhar virado. Vai virado. E aí você, na noite seguinte, você vai estar tão cansado que a probabilidade de você dormir é muito grande. Parar de catastrofizar a consequência de não se dormir. O ansioso, ele catastrofiza demais. E essa coisa da intenção paradoxal é uma das técnicas, mas tem que saber ser usada, tem que ser um bom terapeuta junto. Mas eu vou te dar o meu exemplo. Eu já vivi insônia na minha vida. Uma insônia terrível, eu tive uma insônia. Eu sou muito perfeccionista. Então, tudo isso que eu falo são coisas que eu já vivi. Então, e eu lembro que no meu ápice da minha insônia, que eu achava que eu tinha virado 48 horas, porque hoje eu tenho consciência que eu devo ter dormido, mas eu nem percebi meu sono. E aí eu lembro de eu entrar no carro, assim, desesperada, e eu como carona, e eu falava com o meu atual marido, na época era meu namorado, eu falava assim, eu não durmo, eu não tô conseguindo dormir. Aí ele falava assim, calma, vamos ali no restaurante pra gente dar uma relaxada, comer um negócio. O que acontecia no meio do caminho? Eu dormia. E eu já estava achando na minha cabeça, porque não tinha o peso, eu não tinha o compromisso de dormir naquele momento. Só pegando esse gancho, é muito comum acontecer do paciente insone, quando vai fazer a polissonografia, consegue dormir a noite toda. Porque ele fica assim, não, eu não vou dormir, eu vou mostrar que eu não vou dormir, eu vou mostrar que eu não durmo. E chega lá e dorme, Não entendeu? foi só Então essa é noite, muito doutora, foi só Ou essa então, noite, ele, né? ou então ele fala assim, chega com o exame pra você e fala assim, toma aí, ó, dormi nada. Tô te provando que eu não dormi nada. Aí quando você pega o exame, você dormiu.
Mas não, tá errado esse exame, eu tenho Isso aqui é certeza. sono, meu amigo. Acabou. né? É igual Isso aqui quando é o seu cérebro computador não sendo funciona. lido, Ah, maluco. vamos defender essas pessoas agora. Elas não são malucas. O que acontece? A pessoa, na verdade, ela realmente acha que ela não dormiu. Ela realmente está ouvindo tudo que está acontecendo ao redor. É como se ela não estivesse dormindo, porque o cérebro dela está em estado de hiperalerta. Então, ela está ali naquela fase superficial, acordar do sono superficial e não está aprofundando. Então, ela está cansada. A sensação de que realmente ela não dormiu. Aí eu costumo até brincar com a pessoa e falar assim, quando você tá lá tentando dormir, você não consegue dormir, tem hora que você tem um pensamento meio louco que você fala assim, será que isso foi um pensamento ou eu sonhei? Eu lembro que eu vivia muito isso. Eu falei, será que foi um pensamento ou eu sonhei? Aí a pessoa, isso mesmo acontece. Eu falei, você tá dormindo, você já entrou no REM ali sem perceber, né? Mas vocês que são médicas especialistas no sono, vocês pegam casos mais complexos. No meu caso, o que que eu vejo? Não faz o beabá. É o Não, beabá. isso aí é o... É o que eu Isso mais aqui, a vejo. maioria das pessoas que estão assistindo esse É podcast isso aí. é o arroz com feijão. É por isso o que eu arroz e queria feijão. reforçar um pouquinho mais. O que que a gente pega? Paciente com insônia que toma café às 6 horas da tarde. Então, o que que a gente recomenda? Depois das 3 da tarde, não tomar. A cafeína, ela dura ali a meia vida de 8 horas, no mínimo, ali na sua corrente sanguínea, né? E você pode adentrar a madrugada com cafeína no sangue. Atividade física muito próximo do horário de dormir, vai pra academia. Poxa, cada realidade é uma. Principalmente a aeróbica. Cada pessoa tem uma realidade. É o único horário que eu tenho. Então, Ok, 1 hora antes é o ideal. se você puder, né, separar, ter uma distância ali de umas 3, 4 horas do horário que você faz atividade física até o horário que você vai dormir. Então, tudo isso está entrando em higiene do sono. Diminuir a iluminação da casa, a casa já tá ficando mais escurinha, mais silenciosa ali antes de começar a dormir. Aí, onde uma paciente minha falou assim, você não assiste televisão não, doutor, à noite? Eu falei, eu assisto, só que eu não tenho insônia. Eu vou desligar, vou pra minha cama e vou dormir. Você não. Você tem insônia, cara. Então você vai ter que fazer tudo isso aqui. Isso aí é um problema individual. Você tem que aceitar Bota uma isso luzinha aí, amarela cara. ali, um abajurzinho. Eu recomendo sempre aqueles que tem uma rodinha que você consegue regular a intensidade, Sim, isso é né? muito bom. Isso é muito Você vai diminuindo ali, faz uma leitura mais calma. Também depende do que você vai ler. Se vai ler um romance policial, vai ficar na adrenalina. É o Notícias que eu do falo Rio. assim, Porra. troca um amuleto. O que acontece, assim? Algumas pessoas, elas criam condicionamentos para dormir. A televisão é muito comum. A pessoa condicionar o início do sono à televisão. Então, assim, não é recomendado, mas até é um pouco aceitável, tá? A gente até em algumas ocasiões que a gente sabe que a televisão é um condicionamento, desde que assim, tenta não assistir no seu quarto, então não, coloca fora. Coloca a televisão um pouco mais distante possível, uma luz escura de preferência, um som baixo, um conteúdo leve. Alguns aparelhos têm até um modo de luz noturna, né? Que vão bloquear algumas frequências. O celular também tem. Conseguir fazer isso, melhor. Agora, se você conseguir tirar a televisão, melhor ainda, porque aí você tirou todo o estímulo luminoso. Tenta trocar. Porque, assim, algumas pessoas, por exemplo, só dormem lendo. Eu sou uma pessoa que eu só durmo lendo. Então, eu criei esse hábito. É o meu amuleto. Tem pessoas que dormem rezando terço. É o amuleto dela. Então, assim, cada um tem o seu condicionamento para dormir. O importante é você não acreditar que você perdeu a capacidade de dormir espontaneamente, Sem aquilo ali. sem aquilo ali. Porque vira um condicionamento tão intenso que você depois não consegue mais achar que você é capaz de dormir sem Por isso isso. que algumas técnicas funcionam. Você tá falando a técnica da respiração quadrática, você puxa o ar por uns 4 segundos, prende, solta, né? Você vai fazendo esse esquema, tipo, puxa, prende, solta, puxa de novo. Isso acalma, ela tira a atenção daquele amuleto, daquela situação, relaxa, diminui a adrenalina e fica um pouco mais tranquilo. Alguns suplementos, né? Eu particularmente gosto de alguns suplementos, eu uso alguns suplementos de incendiano, que a ashwagandha ajuda também a diminuir o pensamento intrusivo, dá uma relaxada. Ainda mais se a gente está tentando tirar o magnésio. O magnésio é um excelente suplemento A para maioria dos sono, meus né? pacientes, assim, quando a gente consegue tratar a ansiedade, o sono dele regula na hora. Ansiedade e depressão. Até você não passa nem remédio para dormir. Às vezes você passa remédio de dia para tratar a ansiedade e melhorou o sono. Só isso aí. Você passa um remédio para tratar a ansiedade, acalma, que vai levar um tempo, mas seu sono vai regulando. E regula mesmo, né? Regula mesmo. E assim, eu falei da atividade física que ela pode atrapalhar, mas a maioria não faz. E quando você vê que o paciente a pessoa faz atividade física, cara, você vai ficar mais cansado, você vai liberar um monte de hormônio, um monte de coisa que provavelmente você vai dormir melhor.
Eu lembro de uma colega que tava sem conseguir dormir por dias. Ela foi num treino de jiu-jitsu. Esmagaram ela. Falou, nossa, eu dormi a noite inteira. Você cansou, cara. Gastou energia, né? Não, esse podcast dá pra fazer parte 2, né? Isso dá Dá, parte é 2, muita cara, que coisa é pra muita falar. É coisa, muita cara. coisa, sono é muita É muito coisa. legal, cara. A gente já tá batendo Mas 1h20 sei. já, cara. Já estamos um tempo bom. Essas dicas, assim, que você falou, eu acho que fica pra gente discutir isso com quem estiver assistindo, né? Cara, faz o simples primeiro. Né? Começa fazendo o simples e começa a entender como é que você funciona. Né? Aceita usar um CPAP se for necessário. Né? Não tenha preconceito com umas características próprias, como a Roberta brincou lá. Então, meus pacientes estão sabendo que a partir de agora eu vou atender só a partir das 10 da manhã. Brincadeira. Não fique Não bravo marque se... consulta com o Dr. João Marcos 8 horas da manhã. Brincadeira, a gente pode marcar. Tá? Antes da gente encerrar, tem uma coisa que eu queria citar aqui. O Jordan Peterson, que ele é um psicólogo canadense, ele é muito bom. Ele fala assim, eu nunca vi um paciente melhorar de depressão sem regular o sono. Eu também não. Ansiedade e depressão sem regular sono. E Tanto aí que é um dos ele pilares sempre principais do recomenda você... tratamento também. Eu acho isso mais fácil também. Eu confesso pra vocês que eu tenho visto melhores resultados quando a gente consegue... Eu começo pela rotina da manhã primeiro. Vamos regular sua manhã, uma hora fixa pra acordar. Antes Rotina, das 8 né? você tem que sair da A cama. rotina é importante. Não importa a hora que você for dormir. Eu fui dormir 3 da manhã. 8 horas você tem que sair da cama. A higiene do sono, ela começa desde a hora que você acorda. É isso que as pessoas têm que entender. Ah, acordou? Levanta. Não é pra ficar na cama. Tá criando relação negativa com a cama de novo. Levanta, tira o pijama. Tem gente que fica de pijama até 3 horas da tarde dentro de casa. Isso, básico. Tira Arroz e o feijão. pijama. Vai pro sol. Sai, socializa. Senão não vai Se ver. expor ao sol pela manhã. Isso é muito... informa seu cérebro que tá de dia, né? Toma sol ali. Entre em contato com a natureza, né? Volta a aprender a descansar direito, não ficar no celular o tempo todo. Isso realmente traz você pro mundo real. Você volta a ter um... Porque o nosso corpo, ele é ligado à natureza. O ciclo circadiano, aquela coisa toda. Então, pro pessoal que tá assistindo a gente aqui, né? Pra gente finalizar, façam um simples, voltem a... Pô, isso aí que você falou, Bia, foi excelente. Bom que você tocou nesse assunto. Tirem o pijama, né? Isso aí é uma coisa essencial. E se você tem distúrbio de sono e você tá muito cansado durante o dia, procure um médico, né? Pra poder conseguir te ajudar, enfim. Acho que é isso, né, pessoal? Tamo aí pra isso, Maravilha. né? Então, é isso aí. Acho que é isso aí, né? Muito obrigado. Obrigado A mesmo, gente que gente. Foi muito agradece, bom, foi cara. ótimo, Obrigado mesmo. Foi foi excelente, cara. Muito bom. Deixar o Insta, tanto da Bia quanto da Roberta, estão aqui na descrição, né? Peraí. Eu não sei se elas lembram, não. que eu já tô sabendo história de podcast que elas não sabiam qual que era o Instagram dela. A gente esquece. De vez em quando a gente esquece. Nosso tem Instagram. Eu ouvi E a Bia aqui... tá fazendo um curso, né? Exatamente, né? A Beatriz vai lançar um curso, Bia. Como é que é isso? É o curso Noites Tranquilas, vai ser liberado no dia 3, 4 e 5 de setembro. Eu espero que eu não esteja errando a data também. Não, mas assim, vamos lá. Meu Instagram, drabeatrizmaza.oficial. Lá vocês vão encontrar o link para vocês terem acesso ao grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp vai ser disponibilizada 3 aulas gratuitas sobre a psicoeducação do sono. Então, assim, quem puder assista, porque ali a gente vai explicar tudo isso que a gente conversou. E vai ser muito bom para ajudar essas pessoas que vivem com esse transtorno do sono. Imperdível. E o seu Insta? Já vou indicar para os meus pacientes É. esse curso. Meu Insta é doutora.robertalaurindo. Então, viu? Não, mas é doutor ou é DRA? DRA. É verdade, DRA. Mas disse pessoal deu pra DRA. entender, cara. Acho que não é Gente, olha só, vamos lá. Beleza. As pessoas têm que entender o seguinte, nós somos médicos. Então, o médico tem essa questão aí, a gente não tá muito ligado nesse mundo digital. Médico só estuda medicina, Então, essa que é a assim, verdade. Você fala assim, olha só, eu sou a doutora Beatriz Maza, me procura lá, que você vai achar, entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado de novo vocês aí. Silas, obrigado também. Vou Valeu. agradecer o Silas Prazer também, enorme. sempre. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.